Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro A História Sem Fim de Michael Ende. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 18, Os Ai Ai Ai. Na ilustração temos uma estrutura no meio, vertical, junto à letra K, e alguns seres misteriosos abaixo. Quem são eles? Vamos descobrir. Rápida e densamente caía a chuva de escuras nuvens que corriam quase à altura das cabeças dos cavaleiros. Depois começou a nevar em flocos grandes e pegajosos. Finalmente nevou e choveu ao mesmo tempo. O vento tormentoso era tão forte que até os cavalos tinham de se inclinar para lhe fazer frente. Os mantos dos cavaleiros pesavam encharcados e batiam com força nos dorsos dos animais. Viajavam já há muitos dias e, nos 3 últimos, tinham cavalgado por aquele planalto. O tempo piorara de dia para dia, e o chão convertera-se numa mistura de lama e cascalho de arestas afiadas que dificultava o avanço dos cavalos. Aqui e ali havia maciços de arbustos e algumas pequenas árvores inclinadas pelo vento. Fora isso, porém, a paisagem era sempre igual. Bastian, que montava a mula Isha, não estava muito mal em comparação com os outros, pois seu manto de prata brilhante, embora fosse fino e leve, aquecia muito, e a água escorria pela superfície sem encharcá-lo. Uma cera de prata ia ser bem pesada para ser de metal. Fica um mistério. E Crion, forte, quase desaparecia embrulhado num manto de espessa lã azul. Isbald, o ágil, tinha puxado para cima dos cabelos ruivos o capuz de seu manto castanho, e o manto de tela cinzenta de Idorn colava-se sobre seus ombros magros. Apesar disso, os 3 cavaleiros, à sua maneira, um tanto rude, não tinham perdido a boa disposição. Sabiam que a viagem de aventura na companhia de seu senhor Bastian não seria um passeio de domingo. De vez em quando cantavam em voz alta no meio da tempestade, com mais entusiasmo que afinação. Ora cada um sozinho, ora em coro. Sua canção preferida era naturalmente uma que começava com esses versos. Quando eu era pequenino, lá, 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 com vento e chuva. Como tinha explicado a Bastian, ela provinha de um viajante de fantasia de tempos muito remotos, chamado Shakespeare ou qualquer coisa do gênero. O único do grupo que parecia completamente insensível ao frio e à chuva era Atreyu. Como fizera quase sempre desde o início da viagem, cavalgava entre as nuvens nas costas de Fushur, adiantando-se por vezes para reconhecer o caminho e voltando depois atrás para descrever o que tinha visto. Todos eles, incluindo o Dragão da Sorte, pensavam que estavam à procura do caminho de volta para o mundo de Bastian. Ele também pensava. Não sabia, porém, que aceitara a proposta de Atreyu só por amizade e boa vontade, e que, na realidade, não desejava esse regresso. Ora, a geografia de fantasia é determinada pelos desejos, sejam eles conscientes ou não. E dado que Bastian precisava decidir em que direção avançar, embrenhava-se cada vez mais pelo interior de fantasia, ou seja, dirigiam-se para o seu centro, constituído pela Torre de Marfim. O que isso significaria para Bastian, só mais tarde ele compreenderia. Por enquanto, nem ele, nem seus companheiros de viagem suspeitavam de nada. Os pensamentos de Bastian ocupavam-se com outra coisa. No segundo dia após sua partida de Amargante, encontraram nas florestas que rodeavam Muru o rastro bem visível do dragão Smarg. Uma parte das árvores dessa floresta estava petrificada. Era evidente que o monstro tinha aterrado ali, lançando sobre as árvores o fogo gelado de sua goela. As pegadas de seus pés de gafanhoto eram bem visíveis. Atreyu, perito como era em encontrar pistas, descobrira também outras pegadas, as do cavalo de Inrek, o herói. Portanto, Inrek ia no encalço do dragão. Não é coisa que me agrade muito, disse Fushur, meio a sério, meio brincando, piscando seus olhos cor de rubi.
pois apesar de Smork ser um flagelo, é meu parente, ainda que muito afastado. Não seguiram o rastro de Enrec, optando por um caminho diferente, pois seu objetivo era procurar o caminho de regresso ao mundo real de Bastian. Entretanto, Bastian refletira muito sobre o que tinha feito ao inventar um dragão para Enrec, o herói. É certo que Enrec precisava de dar provas de sua valentia lutando contra um perigo, mas nada garantia que ele vencesse. E se Smark o matasse? Além disso, a princesa Oglamar encontrava-se numa situação terrível. É certo que ela sempre fora presunçosa, mas nem por isso Bastian tinha direito de atrair sobre ela uma tal desgraça, para não pensar em todo o mal que Smark poderia causar em fantasia. Sem refletir muito, Bastian havia criado um perigo imprevisível que continuaria a existir depois de sua partida, e poderia acarretar indescritíveis desgraças a muitos inocentes. A filha da lua, ele sabia, não fazia diferença em seu reino entre o bem e o mal, entre o belo e o horrível. Para ela, todas as criaturas de fantasia eram igualmente importantes e necessárias. Mas ele, Bastian, teria de se comportar como ela? E, principalmente, desejaria fazê-lo? Não, disse Bastian para si mesmo. Não queria entrar na história de fantasia como um criador de monstros e horrores. Seria muito mais bonito tornar-se famoso pela sua bondade e altruísmo, ser um exemplo para todos, ser chamado de o homem bom, ou venerado como o grande benfeitor. Sim, era isso que ele desejava. Nesse meio tempo, a região tornava-se rochosa e Atreyu, que regressara juntamente de um de seus voos de reconhecimento nas costas de Fushur, anunciou que, algumas milhas mais adiante, avistaram um pequeno vale profundo que oferecia um bom abrigo contra o vento. Se vira bem, havia no vale várias grutas onde eles poderiam se abrigar da chuva e da neve. A tarde já findava e era hora de procurar um lugar apropriado para passar a noite. Todos se alegraram com as novas de Atreyu e incitaram os animais. O caminho avançava ao longo de um vale que se afundava gradualmente cada vez mais para dentro de duas paredes rochosas. Talvez fosse o leito de um rio seco. Ao fim de umas 2 horas, chegaram ao ponto indicado por Atreyu, onde o vale se alargava formando uma espécie de cratera com várias grutas nas paredes que o rodeavam. Escolheram a mais espaçosa e acomodaram-se o melhor possível. Os 3 cavaleiros procuraram nas vizinhanças ramos de árvores derrubadas pelo vento e mato seco. E ao fim de algum tempo brilhava no interior da caverna uma bela fogueira. Estenderam os mantos encharcados para secar. Abrigaram e descelaram os cavalos e a mula, e até Fushur, que geralmente preferia pernoitar ao ar livre, se enroscou ao fundo da caverna para dormir. E afinal ele não gostava dos palácios porque ele tinha medo de quebrar as coisas. Na caverna não tinha esse perigo. No fundo, o lugar não era assim tão desconfortável. Enquanto Idorn, o tenaz, tentava assar na fogueira um grande pedaço de carne que fora buscar nas provisões e espetara na ponta da espada, todos em redor olhavam-no com impaciência. Atreyu voltou-se para baixo e impediu-lhe. Conte-nos mais sobre Krista. Sobre quem? Perguntou Bastian sem compreender. Sobre sua amiga Krista, a menina a quem contava suas histórias. Não conheço nenhuma menina com esse nome, respondeu Bastian. E de onde você tirou essa história de que eu lhe contava histórias? Atreyu olhou novamente com seu olhar pensativo. No seu mundo, disse ele lentamente, você contava muitas histórias, a ela e a si mesmo. Como você sabe, Atreyu? Foi você que disse, em Amargante. E disse também que, por causa disso, as pessoas muitas vezes faziam troça de você. Bastian olhou para o fogo. É verdade, murmurou, disse sim, mas não sei porquê, não me lembro de nada disso. E a coisa pareceu-lhe extraordinária. Mas vamos parar por aqui.
Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para a continuação do capítulo. Querem saber o que vai acontecer? Será que vai aparecer os ai misteriosos? Volte amanhã e descubra. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com a continuação do capítulo e tchau!